14h30, subúrbio de Buenos Aires. À central de plantão chega uma chamada dos moradores da casa vizinha. Motivo: música alta vinda de uma casa particular no endereço Rua San Ramon, número 18. Uma patrulha é enviada ao local. 2 oficiais, turno diurno de rotina. No registro consta a formulação reclamação por perturbação da ordem pública. Tudo parece rotineiro, como centenas de chamadas semelhantes que chegam toda semana. O bairro é tranquilo, principalmente aposentados e famílias de classe média. Ruas estreitas, construções densas, pequenos quintais, cercas com tinta descascada. A casa, número 18, não se destaca. Paredes cinzas, persianas antigas, jardim bem cuidado. De dentro realmente vem música alta. Toca um velho tango argentino, melodia típica dos anos 70. Na porta aparece uma mulher, depois será identificada. Isabel Rodrigues, 68 anos. Vestida com cuidado, fala educadamente, sem sinais de nervosismo. Ela se desculpa, explica que estava ouvindo velhas gravações do marido que faleceu recentemente. Fala calmamente, com confiança. À primeira vista, uma senhora idosa cordial, típica representante da velha geração. Ela imediatamente desliga a música, promete que isso não se repetirá. Os oficiais já se preparam para ir embora, mas um deles nota que dentro da casa está muito abafado. As janelas estão completamente fechadas, as cortinas bem puxadas, embora lá fora seja um dia quente. Na casa há um cheiro pesado, mistura de umidade e produtos de limpeza. É um detalhe, mas chama a atenção. Quando já estão se dirigindo à saída, do fundo da casa vem um som curto e abafado. Não parece passos, mas um golpe ou queda de um objeto. Isabel reage instantaneamente. Diz que são os canos. A casa é velha. Faz barulho constantemente. Sua explicação soa calma, mas rápida demais. Um dos oficiais decide verificar. Pede permissão para inspecionar a casa. A mulher hesita, mas concorda. Eles passam por um corredor estreito. Nas paredes pendem velhas fotografias de família. Na maioria das fotos, Isabel, um homem de meia idade e várias mulheres mais jovens. Mais adiante, a sala de estar. Limpa, arrumada, mas como se não fosse usada há muito tempo. Tudo em seus lugares. Nenhum objeto casual. Um dos oficiais nota uma porta no fim do corredor. Maçaneta metálica, marcas frescas de chave de fenda e, o mais importante, uma fechadura, instalada do lado de fora. Uma fechadura comum de sobrepor, mas do lado externo da porta. Isso parece estranho. Ele para, examina a porta, depois se vira para a dona da casa. Que cômodo é este? Banheiro, ela responde. Está em reforma. A resposta soa comum, mas não convence. No chão perto da porta vêem-se velhas manchas de tinta, mas não há cheiro de reforma. O parceiro se aproxima, encosta o ouvido. De dentro ouve-se um som quase imperceptível. Não está claro o que é. Pode ser respiração, podem ser passos. A partir deste momento, a situação deixa de ser rotineira. Os oficiais chamam reforços e informam ao plantão que pretendem arrombar a porta. Isabel tenta objetar, diz que é propriedade privada, mas sua voz soa cada vez menos confiante. Quando abrem a porta, o ar na casa parece congelar. De dentro escapa um cheiro frio e úmido. O cômodo é pequeno, sem janelas, no chão. Um colchão velho, um balde, uma tigela plástica com água. Junto à parede está sentada uma mulher. Muito magra, com roupas velhas, cabelos longos e emaranhados. Ela cobre os olhos da luz e não diz uma palavra. A patrulha chama os médicos. A mulher se identifica como Lúcia. Segundo ela, vive aqui há 4 anos. Isabel Rodrigues, neste momento, está parada imóvel. Nem grito, nem tentativa de fugir. Apenas uma frase curta, dita baixinho. Ela estava doente. Eu a ajudava. Nesta etapa, a história deixa de ser doméstica. Começa uma investigação que logo mostrará que atrás desta porta se escondia muito mais do que apenas reforma.
Enquanto os médicos prestam ajuda à mulher encontrada, os investigadores preparam os protocolos iniciais. Durante a inspeção, estabelecem a identidade da dona da casa. Pelos documentos, Inês Ramírez, 68 anos, natural da província de Santa Fé, viúva. Nos últimos 20 anos, vivia nesta casa sozinha. Recebe aposentadoria regularmente. Não tem dívidas com os serviços públicos. Aos olhos dos vizinhos, uma mulher quieta, fechada, mas educada. Frequentemente sentava no quintal, podava rosas, cumprimentava a todos, mas não tinha contato próximo com ninguém. Depois estabelecem a identidade da segunda mulher, encontrada atrás da porta trancada. Seu passaporte estava numa gaveta na sala de estar. Nome: Sofia Álvares, 26 anos. A foto no documento coincide com a aparência da vítima. A assinatura no passaporte. Cuidadosa, reta, mas visivelmente antiga, feita claramente há muitos anos. As primeiras consultas ao banco de dados dão um resultado inesperado. Segundo informações do Departamento de Pessoas Desaparecidas, Sofia consta na busca desde junho de 1998. A denúncia foi feita pela mãe, que vive em outra cidade. Na ficha do caso está indicado: último contato, visita a parente pela linha materna. Depois disso, a comunicação foi perdida. E agora, após 4 anos, esta mesma parente está diante dos investigadores, na mesma casa onde a desaparecida foi encontrada. Oficialmente, Inês Ramírez todo esse tempo não constava no caso. Nem menções, nem interrogatórios. O nome figurou apenas uma vez, como pessoa de contato para esclarecimento de detalhes. Quando os investigadores perguntam como aconteceu que sua sobrinha estava em sua casa, Inês responde simplesmente: ela estava doente, eu cuidava dela. Diz isso calmamente, sem sombra de constrangimento. Seu discurso é consistente, as entonações confiantes. Mas quanto mais os policiais escutam, mais óbvio fica que sua história não coincide com o que eles veem no local. Na cozinha encontram embalagens vazias de medicamentos. Todas, com prazos de validade vencidos. No banheiro, marcas sob a fechadura que foi instalada não do lado interno, mas do lado externo da porta. A fechadura é nova, sem sinais de ferrugem, o que indica que foi usada recentemente. Pelos resultados da inspeção, uma coisa fica clara: a versão sobre cuidado não resiste à verificação. Os médicos registram em Sofia séria desnutrição e sinais de permanência prolongada em espaço fechado. Em suas mãos, marcas de pressão de cordas ou pulseiras, que não são de ferimentos recentes, mas de velha prática de fixar as mãos em uma posição. Depois disso, os policiais retornam aos documentos. É importante para eles entender como 2 pessoas puderam viver em uma casa e ninguém perceber isso. A resposta é parcialmente dada pelos vizinhos. Segundo eles, Inês raramente saía de casa. Às vezes tirava o lixo, às vezes ia ao mercado, mas quase sempre, no mesmo horário. Ela não recebia visitas e nunca abria o portão para estranhos. A luz na casa acendia sempre nos mesmos cômodos, na parte de trás da casa, onde ficava o banheiro. As janelas estavam tapadas por dentro. Esses detalhes se encaixam num quadro que já não pode ser atribuído à estranheza de um caráter idoso. A casa, que parecia comum, revela-se um espaço isolado, no qual durante vários anos acontecia algo sistemático e oculto. Neste momento, os investigadores fazem a primeira fixação oficial. A mulher encontrada é a mesma Sofia Álvares, que constava como desaparecida há 4 anos. E isso significa que, juridicamente, ela todo esse tempo foi considerada desaparecida. Formalmente, isso significa uma coisa: Inês Ramírez não apenas não informou sobre o paradeiro da sobrinha, mas conscientemente a escondeu. A partir deste momento, o status do caso muda. De verificação rotineira por reclamação passa para a categoria de investigação criminal. Agora não se trata de perturbação da paz dos vizinhos. Este é um caso de detenção ilegal, possivelmente relacionado a uma história mais profunda. A investigação terá que entender por que Inês todo esse tempo manteve silêncio e o que exatamente acontecia em sua casa.
A primeira coisa que a equipe de investigação faz após a identificação de Sofia levanta o velho caso arquivado sobre seu desaparecimento. A pasta é datada de junho de 1998. Folhas gastas, texto datilografado, assinaturas antigas, carimbo verificado. É um dossiê comum do arquivo da administração local. Formulação: denúncia de desaparecimento de mulher adulta. Último contato: parente Inês Ramírez. E é aqui que aparece o primeiro detalhe sério. A denunciante naquele caso é indicada como a própria Inês, ou seja, 4 anos atrás foi exatamente ela quem informou à polícia que sua sobrinha desapareceu sem deixar rastro. Formalmente, ela então desempenhou o papel de parente preocupada. Depois, isso terá papel fundamental, porque foi exatamente essa denúncia que fechou para a polícia todas as outras direções de busca. Os registros arquivados preservaram-se seus depoimentos. Inês contava que Sofia supostamente foi para o exterior, para a Espanha, onde queria conseguir trabalho. Ela afirmava que a sobrinha se envolveu com companhia duvidosa, parou de atender ligações e, como se expressou então Inês, começou uma nova vida sem olhar para a família. No protocolo, essas palavras soam como versão padrão, a qual naqueles anos frequentemente chegavam em casos de desaparecidos, partiu voluntariamente, sem sinais de crime. Depois, os investigadores encontraram várias confirmações que então pareciam convincentes. Uma das primas de Sofia lembrava que recebeu uma carta supostamente dela, com selo estrangeiro. Na carta, Sofia escrevia que estava tudo bem e que ainda não estava pronta para voltar. Então ninguém suspeitou de falsificação. E agora, na verificação repetida, foi estabelecido. A caligrafia na carta não coincidia com as amostras de Sofia. Inês criou uma ilusão completa de que a sobrinha simplesmente foi embora. Ela registrou a denúncia, respondia às ligações do investigador, fornecia falsas confirmações da viagem. Aos vizinhos dizia o mesmo. Sofia trabalha na Espanha. Com essa versão, ela viveu todos os 4 anos. A investigação então foi encerrada 8 meses após a apresentação da denúncia, devido à ausência de sinais de crime. Agora, quando Sofia foi encontrada em sua própria casa, todo esse esquema desmorona. Os investigadores comparam datas, documentos e fica óbvio. A mentira de Inês não foi espontânea. Ela agiu conscientemente, por etapas e de forma muito consistente. Primeiro, ela registrou a denúncia para criar aparência de preocupação. Depois, ela mesma controlava o fluxo de informações, respondendo às solicitações da família e da polícia. Todo esse tempo, ela construía em torno de si a imagem de mulher idosa, bem-intencionada, que ninguém suspeitaria de engano. Quando os investigadores comparam seus antigos depoimentos com as explicações atuais, as inconsistências são visíveis imediatamente. Então, ela dizia que Sofia foi embora. Agora, que estava doente e não podia sair. Entre essas versões não há nada em comum. Além disso, a nova informação refuta completamente as antigas testemunhas. Isso não é simplesmente mentira. É ocultação consciente de pessoa, que constava como desaparecida, e obstrução direta da justiça. Juridicamente, isso significa que Inês pode ser acusada não apenas por detenção ilegal, mas também por prestar falso testemunho, falsificação de documentos e induzir a investigação ao erro. Naquele momento, o promotor toma a decisão de unir o velho caso de desaparecimento e a nova investigação em um único processo. Oficialmente, agora passa sob outro número. Formulação: privação ilegal de liberdade, combinada com ocultação da identidade da vítima e obstrução da investigação. A partir deste momento, o caso passa do estágio de constatação do fato para a investigação plena. Os investigadores terão que entender por que Inês fez isso, como conseguiu esconder a sobrinha por 4 anos e quem, além dela, poderia saber a verdade. Após a hospitalização de Sofia, os investigadores retornam à casa de Inês para realizar a inspeção completa. A casa está lacrada, o território isolado. De fora, tudo parece calmo. Fachada cuidada, jardim bem tratado, degraus lavados na entrada. Mas dentro, atrás das paredes limpas e móveis velhos, começa outra realidade.
A inspeção começa daquele mesmo banheiro onde encontraram Sofia. No protocolo, este cômodo é designado como zona de isolamento, o espaço. Não mais que 4 metros quadrados. No chão, um colchão fino sem lençol. Ao lado, uma tigela plástica e uma garrafa com água. A janela está fechada com grade metálica por dentro. A folha selada com fita adesiva. No parapeito, uma camada de poeira e algumas flores secas. O ar é abafado, pesado. A ventilação não funciona. Nas paredes, marcas de umidade, tinta descascada. Os investigadores fixam cada detalhe. Na parede, um gancho no qual pende roupa. Embaixo dele, um livro velho sem capa, a capa arrancada. No chão, alguns pedaços de papel, uma caneta sem tampa, colheres enferrujadas. Tudo isso é cuidadosamente colocado em sacos separados. Cada item recebe número e assinatura do perito. No início, parece que tudo isso são apenas traços de longa permanência em isolamento. Mas um dos investigadores nota algo que muda o rumo da inspeção. Na parede de azulejos, mais perto do chão, vêem-se marcas cuidadosas. Elas estão dispostas em fileiras, alongadas em linha e se estendem quase até o nível da pia. A princípio parece que são apenas marcas de limpeza ou dano aos azulejos, mas no exame atento fica claro. São marcações sistemáticas, feitas à mão. Há mais de uma centena delas. Parte mais profunda, parte quase imperceptível, como se alguém levasse a conta, dia após dia, mês após mês. O investigador pega uma lâmpada e passa a luz pela superfície. As marcas estão agrupadas. Cada dezena é separada por um traço longo. Em algumas ao lado, vêem-se inscrições curtas, mal legíveis, como se feitas com um pedaço de lápis. Primavera. Julho. Chuva. Depois, especialistas calcularão sua quantidade. São exatamente 1460. São 4 anos. Cada marca, um dia passado neste cômodo. Isso se torna a primeira confirmação material das palavras de Sofia. Até este momento, tudo se apoiava apenas em seus depoimentos. Mas agora essa investigação tem prova material, fixada no local. O calendário é retirado na presença de testemunhas. De cada azulejo fazem molde, fotografam, registram as coordenadas no plano do cômodo. Os peritos observam que as marcas foram feitas com um mesmo objeto, com aproximadamente a mesma força. Isso significa que foram feitas por uma pessoa, sequencialmente, dia após dia, sem interrupções. Para a investigação, este é momento importante. A antiguidade dos arranhões pode ser determinada pela profundidade e caráter do depósito. Peritos judiciais depois confirmarão. As primeiras marcas datam aproximadamente do tempo em que Sofia oficialmente foi considerada desaparecida. As últimas foram feitas não mais que alguns dias antes da descoberta. Ou seja, o processo não foi interrompido. Todos os 4 anos alguém levava essa conta estando no cômodo. Isso já não é apenas símbolo ou marca na parede. É evidência visual de isolamento, documento do tempo, fixado pela própria vítima. Para os investigadores, isso se torna momento decisivo. O calendário prova que a detenção não foi casual ou de curta duração. Ela durou sistemicamente e com controle. Quando os resultados da perícia retornam ao caso, a formulação nos documentos muda. Agora não é possível detenção ilegal, mas fato confirmado de privação prolongada de liberdade. Este episódio se torna a prova central da acusação. A casa de Inês se transforma de edifício residencial em local de crime. Cada detalhe agora é examinado sob outro ângulo. Tigelas, como elemento de isolamento, colchão, como meio de conforto mínimo, e o calendário na parede, como diário mudo de pessoa que todo esse tempo simplesmente esperava que alguém, finalmente, abrisse a porta. É exatamente a partir deste momento a investigação deixa de considerar Inês como mulher que exagerou no cuidado. Agora é suspeita de detenção sistemática de pessoa. A próxima tarefa dos investigadores: entender o motivo, por que ela fez isso e o que a forçou todos esses anos a guardar o segredo.
12 horas após a inspeção da casa, o investigador assina o mandado de prisão de Inês Ramírez. O documento é preparado rapidamente. Todas as bases formais já existem: provas, depoimentos, perícia. A mulher idosa que ontem estava calmamente na porta e assegurava que nada aconteceu, agora oficialmente passa como suspeita. Ela é detida pela manhã quando sai do hospital após breve exame. Tudo passa calmamente, sem resistência, sem histeria. Ela olha direto à frente e não diz nada. O interrogatório é marcado para o mesmo dia. Inês senta-se em frente ao investigador, cruza as mãos sobre a mesa e silencia. Formalmente explicam-lhe os direitos, leem o artigo. Ela acena, mas continua sem pronunciar uma palavra. O protocolo registra. Não responde às perguntas, emocionalmente estável. Ao mesmo tempo, seu olhar não é vazio. É atento, aguçado, como se ela estivesse avaliando algo, medindo o que acontece a um cenário pensado antecipadamente. A investigação parte de lógica simples. Se a detenção durou 4 anos, fazer isso sozinha é extremamente difícil. Significa que poderia haver ajuda. Primeira solicitação, no círculo próximo. Verificam vizinhos, parentes, funcionários de lojas próximas. Interrogatórios duram 3 dias. Resultado: nulo. Ninguém viu nada, ouviu nada, notou nada. Os vizinhos da rua lembram de Inês como mulher fechada, que raramente saía de casa. Algumas pessoas dizem que ela às vezes pedia para não fazer barulho, referindo-se a mal-estar. Mas nenhuma testemunha menciona que mais alguém vivesse na casa. Até o carteiro diz que nos últimos anos Inês pegava a correspondência no portão, não deixando ninguém se aproximar. Próximo passo: verificação de contas e ligações. Análise de telefonia mostra que nos últimos anos Inês quase não usava o telefone fixo. Não tinha celular. Eletricidade e água eram pagas regularmente, sem atrasos. Transferências de dinheiro de fora, ausentes. Contas de produtos, farmácia, compras domésticas. Padrão, sem indícios de segundo morador. Isso indica que Inês levava a vida dupla, mas fazia isso com muito cuidado. Os investigadores tentam outra linha. Talvez alguém a ajudasse inconscientemente. Por exemplo, fornecedores de comida ou médicos. Mas verificação de notas fiscais e receitas médicas novamente não dá nada. Tudo está registrado em nome de Inês, sem pessoas interpostas. Até a vizinha do lado oposto da rua, que às vezes passeava com o cachorro, afirma que a casa sempre foi silenciosa. Esse silêncio se torna detalhe fundamental. Nem visitas, nem convidados, nem barulho doméstico. Apenas a própria Inês e a casa trancada. E quando os investigadores sobrepõem o gráfico de gastos com serviços públicos à linha temporal do calendário de Sofia, a coincidência é perfeita. Todos os 4 anos o consumo de água, luz e gás permaneceu estável. Isso significa que na casa realmente viviam 2 pessoas, mas tudo acontecia em completo isolamento. No terceiro interrogatório, Inês finalmente pronuncia a primeira frase. Ela diz: "Eu fazia o que devia." Sem emoções, calmamente, como se comentasse o tempo. O investigador fixa essas palavras, mas ela não acrescenta mais nada. O psicólogo, presente no interrogatório, observa nela sinais de absoluta certeza de estar certa. Nem ansiedade, nem arrependimento. Apenas calma fria de pessoa que não se considera culpada. Depois disso, a investigação definitivamente exclui a versão sobre cúmplices. Em nenhum documento, em nenhuma ligação, em nenhum testemunho há rastros de participação de terceiros. Todas as provas, da fechadura na porta às marcas na parede, apontam para uma mesma pessoa. A formulação no caso muda. Inês Ramírez, única suspeita. Agora da investigação terá que descobrir não apenas como ela fez isso, mas por quê. E é exatamente nisso a próxima reviravolta da história. Enquanto os investigadores estudavam as provas, os médicos na clínica municipal elaboravam um laudo médico sobre Sofia Álvares. O relatório revelou-se pesado até para especialistas experientes. No documento está indicado: desnutrição crônica, atrofia muscular pronunciada, desidratação,
Sinais de deficiência prolongada de luz solar. Todos os indicadores apontavam que a pessoa durante longo tempo esteve em cômodo fechado sem acesso a ar fresco e alimentação plena. Seu organismo sobreviveu, mas existiu no limite das possibilidades. Sofia estava tão enfraquecida que nos primeiros dias após a hospitalização quase não falava. Sua fala era baixa, frases curtas, desconexas. Psiquiatras descreviam o estado como síndrome de estresse agudo com elementos de amnésia adaptativa. Os médicos não insistiam no interrogatório imediato. Os investigadores esperavam até que ela se recuperasse ao menos parcialmente. Apenas uma semana após o resgate, Sofia foi considerada capaz de prestar depoimento. O primeiro interrogatório passa na presença de psicólogo e médico. Tudo é gravado em vídeo. O investigador fala calmamente, sem pressão, para não causar pânico. Sofia está sentada à mesa, enrolada em cobertor do hospital. Seu olhar, disperso, voz baixa. As primeiras perguntas ela responde com monossílabos. Sim. Não. Não lembro. Parece que ela ainda não compreende totalmente o que acontece com ela. Quando o investigador pergunta quem a manteve na casa, Sofia pronuncia apenas uma palavra: tia. Isso é suficiente. A palavra soa sem hesitação, com confiança. A gravação registra como as mãos do investigador ficam tensas. Toda a investigação, que se construía em torno das provas, recebe primeira confirmação direta por parte da vítima. Após breve pausa, ele faz a próxima pergunta: por quê? Sofia fica muito tempo em silêncio. Depois olha para o lado e pronuncia: tratava do pecado. Na sala fica mais silencioso. O investigador pede para esclarecer, mas ela não consegue explicar. Apenas repete: ela dizia que me tratava, que eu era má, que eu devia me purificar. Essas palavras se tornam fundamentais para a nova direção da investigação. Até este momento, o motivo parecia doméstico, possivelmente dinheiro, medo, transtorno mental. Mas agora aparece outro: contexto religioso. O investigador fixa cada frase literalmente sem fazer conclusões. Depois, no protocolo, aparecerá registro. A vítima afirma que a detenção ocorreu sob pretexto de cura espiritual. Esta é a primeira vez que no caso oficialmente se menciona fé como possível motivo. Após o interrogatório, o psicólogo faz a anotação. Sofia não demonstra hostilidade contra Inês, pelo contrário. Fala dela como de pessoa que acreditava que fazia o certo. Esse detalhe especialmente preocupa os investigadores. Indica elemento de dependência, possivelmente até ligação psicológica. Na noite do mesmo dia, a equipe de investigação se reúne para discutir a nova direção. Todos os materiais são reorganizados em dossiê separado. Decidem solicitar dados sobre a atividade religiosa de Inês Ramírez, ligações com comunidades religiosas e possíveis seitas. Nesta etapa, a história deixa de ser simplesmente caso de detenção ilegal. Agora é investigação sobre fé, fanatismo e sobre como, sob disfarce de cura, puderam se esconder longos anos de isolamento e medo. O caso oficialmente recebe nova direção, verificação de motivo religioso. Após 2 semanas de silêncio, Inês Ramírez finalmente concorda em falar. Isso acontece inesperadamente. Não em interrogatório oficial, mas durante breve conversa com psicóloga judicial. Ela fala calmamente, sem indício de confusão ou medo. Sua voz, firme, confiante, e desde o início fica claro: ela não vai se justificar. Diferentemente da maioria dos acusados, Inês não nega que manteve Sofia na casa. Ela reconhece o próprio fato, mas logo acrescenta: vocês entendem tudo errado. No interrogatório, ela repete o mesmo. O investigador esclarece: significa que Sofia realmente estava com ela contra a vontade? Inês acena e diz: sim, eu tranquei a porta, mas não para prejudicar. Suas palavras soam não como reconhecimento, mas como explicação, como se ela contasse sobre algo lógico, fundamentado. O investigador dá a ela a oportunidade de se expressar, e quanto mais ela fala, mais claro fica.
Em seu quadro de mundo não há nada criminoso. Segundo Inês, Sofia vivia errado. Ela frequentemente repete a expressão vida pecaminosa, mas não especifica o que exatamente subentende com isso. De seu relato forma-se quadro estranho, contraditório. Inês assegura que agia pela vontade divina, que a sobrinha supostamente necessitava de purificação e arrependimento. Quando o investigador pergunta por que ela não recorreu à instituição médica ou a padre, Inês responde: "Eu tentei. Eles não entendiam. Ninguém queria assumir a responsabilidade." Depois acrescenta: "Tive que fazer isso sozinha." A pergunta por que o tratamento acontecia no banheiro, Inês explica que a água purifica e as paredes não deixam o mal sair. Sua lógica é absurda, mas consistente. Ela fala com plena certeza, como pessoa para quem tudo o que acontecia tinha sentido interno. Em certo momento, ela pronuncia a frase que depois se tornará central para toda a linha de defesa. Isso não era prisão, era quarentena para a alma. Essas palavras são imediatamente fixadas no protocolo. Elas refletem como Inês percebia a realidade. Em sua consciência, ela não é criminosa, mas salvadora. Ela diz que Sofia estava infectada por maus pensamentos e que o pecado se instalou nela como doença. Segundo ela, o cômodo trancado era o único meio de devolver a luz. Para a investigação, esta declaração se torna decisiva. Por um lado, Inês reconhece o lado factual: detenção, isolamento, controle. Mas por outro, ela recusa categoricamente reconhecer intenção. Ela afirma que não causou dano, ao contrário, tentava curar. A perícia psicológica realizada depois descreve Inês como personalidade com sinais de transtorno delirante com base religiosa. Mas do ponto de vista jurídico, ela permanece imputável. Ela entendia o que fazia e compreendia as consequências de suas ações. Isso significa que ela não pode ser considerada inimputável. Ela tem plena responsabilidade pelo que acontece. A posição da defesa se constrói exatamente nesta fronteira, entre fanatismo religioso e compreensão jurídica. O advogado afirma que Inês agia por boas intenções, que ela não entendia que violava a lei. A investigação, ao contrário, vê nisso controle consciente e manipulação. Oficialmente, Inês Ramírez reconhece apenas uma coisa: ela trancou Sofia. Mas ela se recusa a considerar isso crime. Para ela era ritual, provação, missão. E é exatamente neste momento a investigação deixa de ser simplesmente caso de detenção ilegal. Ela se transforma em história sobre a fronteira entre fé e loucura. Agora os investigadores terão que entender onde termina a fé e começa o crime. E para fazer isso, terão que voltar ao passado de Inês, lá onde começou sua convicção em cura através do sofrimento. Quando a investigação chegou a becos sem saída na busca de motivos, o investigador decidiu voltar ao mais simples, aos documentos. Verificações financeiras frequentemente revelam o que não é visível nem no comportamento, nem nas palavras. A solicitação ao serviço social foi procedimento padrão. Era necessário descobrir se Sofia recebia quaisquer pagamentos antes do desaparecimento. A resposta chegou em 3 dias e imediatamente mudou a direção da investigação. Descobriu-se que Sofia estava registrada e recebia auxílio estatal por invalidez. Os pagamentos foram designados ainda antes de seu desaparecimento, devido a trauma sofrido na juventude. Esse dinheiro chegava mensalmente em sua conta. No momento do desaparecimento eram cerca de 18 mil pesos por mês. Pouco, mas para pessoas sem renda permanente, apoio perceptível. O mais estranho estava no fato de que, segundo extratos bancários, os pagamentos não pararam mesmo depois que Sofia foi declarada desaparecida. Cada mês chegava a quantia na conta e quase imediatamente era sacada em dinheiro. As operações bancárias pareciam tão rotineiras que durante 4 anos ninguém prestou atenção à anomalia. O investigador solicitou gravações de câmeras preservadas dos últimos meses e também cópias de procurações para saque de fundos. A resposta do banco chegou no dia seguinte. Segundo documentos, as operações realmente não eram realizadas pela própria Sofia.
O dinheiro era sacado regularmente por procuração registrada em nome de Inês Ramírez. A assinatura nos documentos coincidiu. Sua caligrafia foi verificada por perícia. Não restaram dúvidas. Inês recebia o dinheiro da sobrinha todo esse tempo, começando literalmente desde o momento de seu desaparecimento. Esta descoberta mudou completamente o quadro. Se antes a investigação considerava Inês como fanática que agia por convicções, agora aparecia a segunda camada: interesse material. Descobriu-se que durante 4 anos ela sacou quantia equivalente a aproximadamente 800 mil pesos. E todo esse tempo oficialmente considerava Sofia vivendo no exterior. Além disso, durante busca na casa encontraram pasta com recibos, onde Inês anotava cuidadosamente datas de recebimentos e quantias de saques. Em seus registros não havia nenhuma linha pulada. Tudo era mantido com precisão, meticulosamente, como relatório contábil. Isso indicava não casualidade, mas sistemática. Peritos financeiros elaboraram um resumo. Todos os fundos foram usados em pagamentos de serviços públicos, reforma da casa e gastos pessoais de Inês. Nenhum rastro de transferências, doações ou gastos relacionados ao tratamento de Sofia foi encontrado. Agora os investigadores viam diante de si 2 linhas de motivação. Primeira, religiosa, construída sobre ideia distorcida de purificação. Segunda, financeira, baseada em interesse mercenário banal. Essas 2 linhas juntas criavam um retrato complexo, contraditório de mulher capaz de justificar seus atos pela fé, mas agindo ao mesmo tempo com cálculo frio. A promotoria incluiu adendo na acusação. Ao artigo sobre privação ilegal de liberdade foi acrescentada a acusação de fraude e apropriação de fundos. Em sentido jurídico, isso fortaleceu a posição da acusação, mas em psicológico, tornou o caso ainda mais confuso. Agora a investigação tinha que entender o que nos atos de Inês era primário: fanatismo ou dinheiro? Porque da resposta a esta pergunta dependia toda a investigação posterior, incluindo medida de punição e qualificação do crime. O caso deixou de ser simplesmente história sobre portas trancadas. Tornou-se história sobre natureza dupla do mal humano, quando fé e benefício se entrelaçam de tal forma que um é impossível separar do outro. Depois que a investigação obteve provas financeiras e fixou motivo religioso, restava a principal questão: Inês Ramírez entendia o que fazia? Ou tudo o que acontecia nesta casa foi resultado de transtorno mental que a privou da capacidade de dar conta de suas próprias ações? Para responder a isso, o tribunal designou perícia complexa psicológico-psiquiátrica. Tais verificações na Argentina são realizadas raramente e são consideradas decisivas em casos complexos. Da conclusão dos especialistas depende tudo. Ou a pessoa é reconhecida inimputável e é enviada para tratamento, ou é julgada em bases gerais. No caso de Inês, a perícia se tornou elemento fundamental da defesa. Seu advogado insistia que sua cliente não entendia a realidade e agia sob influência de ilusões religiosas doentias. A comissão de 3 peritos estudou Inês por mais de 1 mês. Foram designadas série de entrevistas, testes psicológicos, verificação de reação emocional, observaram comportamento durante interrogatórios. Inês não resistia, não discutia. Respondia voluntariamente às perguntas. Ela calmamente contava sobre seu ato, não manifestando nem ansiedade nem arrependimento. Ao mesmo tempo, ela nunca se confundia nos detalhes. Cada resposta sua era clara, pensada, com lógica interna. Isso deixou os peritos alertas. No relatório da comissão foi observado que Inês demonstra sistema estável de convicções religiosas com sinais de transtorno delirante. Em outras palavras, ela realmente apresenta percepção distorcida da realidade. Ela percebe o que acontece através do prisma de ideias místicas, mas ao mesmo tempo, ela preserva completamente capacidade de raciocínio e controle. Ela entendia onde estava, com quem falava e quais consequências poderiam ocorrer. A perita principal da comissão, doutora Lúcia Mendoza, formulou assim: Inês Ramírez possui transtorno mental, mas não está em estado de psicose.
Ela compreendia o caráter factual de suas ações e podia dirigi-las. Esta conclusão se tornou um momento decisivo. Ela destruiu linha de defesa construída sobre ideia de loucura. Do ponto de vista do tribunal, pessoa pode ser crente, fanática, até se enganar. Mas se ela ao mesmo tempo entende que comete ações contrárias à lei, ela tem responsabilidade. Foi exatamente assim com Inês. Ela sabia que trancava a sobrinha, entendia que isso era ilegal, mas se justificava com convicção interna de que fazia o bem. Os peritos descreveram detalhadamente seu retrato mental. Segundo eles, Inês não era agressiva, não sentia prazer do controle ou poder. Seus atos eram determinados não por crueldade, mas por convicção. Ela acreditava que cumpria missão e quaisquer sofrimentos causados a outros considerava como sacrifício necessário. Isso a tornava não menos perigosa que pessoa com cálculo frio. Os psiquiatras indicaram que seu comportamento é típico para pessoas com ideias religioso-obsessivas. Ao mesmo tempo, no momento de cometer ações, ela permanecia consciente, capaz de avaliar consequências. Ela não tinha psicose, alucinações, perda de conexão com a realidade. Significa que, em sentido jurídico, ela é imputável. O veredito oficial da comissão foi curto: imputável. Pode compreender o caráter e perigo social de suas ações. Para a investigação, isso se tornou confirmação definitiva. Agora a defesa não poderá ir para lado do diagnóstico. O caso retorna ao plano jurídico, onde são avaliados não pensamentos, mas atos. A partir deste momento, a história de Inês deixou de ser questão de psiquiatria. Tornou-se questão de moral e lei. Tudo o que restava, provar como exatamente fé, medo e benefício pessoal se entrelaçaram em um. Os investigadores sabiam. À frente, etapa final, onde cada detalhe de seu passado será desmontado em partes. Em um dos interrogatórios seguintes, Inês inesperadamente pronuncia nome que até então não soou em nenhum protocolo. Ela fala sobre certo Mateus. Segundo ela, foi exatamente ele quem se tornou causa de todos os males de Sofia. Em seu relato, esta pessoa é apresentada quase como símbolo do mal. Ela o chama de diabo, tentador e queda. O investigador registra este nome no protocolo, porque pela primeira vez em todo o tempo Inês indica alguém concreto, além de si e de sua sobrinha. Inês afirma que Sofia mudou após conhecer este rapaz, que ela parou de ir à igreja, tornou-se outra. Ela diz isso com tal certeza, como se falasse não de pessoa real, mas de certo inimigo que destruiu ordem de seu mundo. Para os investigadores, porém, este é primeiro rastro indicando possível influência de fora. Se Inês fala a verdade, Mateus poderia ser não apenas motivo, mas participante de toda a história. A polícia solicita seus dados e em alguns dias estabelece localização. Mateus vive em outro bairro, trabalha como mecânico de automóveis. Ele não se esconde e calmamente concorda com o encontro. Já desde os primeiros minutos fica claro: sua história é completamente diferente. Ele não evita conversas, não se justifica. Ele conta tudo claramente, sem emoções desnecessárias. Segundo Mateus, ele e Sofia se conheceram quase um ano antes de seu desaparecimento. O relacionamento deles era comum. Se encontravam, iam ao cinema, passavam tempo juntos. Ele nota que no início Inês era contra, mas não abertamente. Ela se comportava educadamente, mas friamente. Gradualmente a tensão começou a crescer. Cada vez que ele vinha à casa de Sofia, a tia encontrava motivo para interferir. Reclamava de barulho, implicava com modos, censurava-o por descrença. Certa vez, segundo ele, ela disse diretamente que ele tirava a luz de Sofia. Depois disso, começou a enviar mensagens. Elas eram estranhas, mistura de citações religiosas e ameaças. Ele as guardou em telefone velho e esses registros foram transferidos aos investigadores. Em uma das mensagens, Inês escrevia: "Você não entende que a leva à perdição. Deus virou as costas para você e ela deve entender isso antes que seja tarde demais." Para a investigação, essas mensagens se tornaram um momento decisivo.
Elas não apenas confirmavam que Inês odiava Mateus, mas mostravam quão há muito tempo sua obsessão tomou forma de ideia fixa. Isso começou muito antes do isolamento de Sofia, pelo menos 1 ano antes de seu desaparecimento. Mateus forneceu álibi para todo o período em que Sofia desapareceu. Ele naquela época já vivia com outra mulher, e sua localização era confirmada por operações bancárias, vizinhos e empregador. A verificação mostrou. Suas palavras coincidem com dados da investigação. Nenhuma prova ligando-o à casa de Inês ou ao próprio crime foi encontrada. Assim, a pessoa que Inês chamava de causa do pecado revelou-se testemunha, não cúmplice. Além disso, seu depoimento fortaleceu versão da acusação. Agora ficou claro que a ideia de purificação de Sofia não surgiu de repente, não sob influência de doença, mas se formou gradualmente, como resultado de ódio interno e mania de controle. Os investigadores incluíram correspondência com Mateus nos materiais do caso. Esses registros provavam que Inês agia conscientemente, se preparava, buscava justificativa para suas ações. Ela antecipadamente criou na cabeça a imagem de inimigo e justificou com ela tudo o que depois fez. Oficialmente, Mateus foi reconhecido como testemunha, e seu depoimento se tornou elemento importante da base acusatória. Para a promotoria, isso se tornou mais uma confirmação de que Inês não apenas acreditava em sua razão, ela conscientemente levava Sofia ao isolamento, convencendo a si mesma que fazia isso pela salvação. Agora a investigação teria que passar à última parte, julgamento judicial, onde todos esses detalhes, documentos e depoimentos deveriam se encaixar em quadro único. A história, que começou como cura religiosa, agora parecia crime planejado antecipadamente com cálculo frio e motivos pessoais profundos. Após interrogatório de testemunhas e perícia de psiquiatras, os investigadores decidiram voltar ao próprio começo, ao passado de Inês Ramírez. Antes dos eventos com Sofia, ela vivia bastante isolada, mas tinha trabalho na área médica. Este fato por muito tempo pareceu formalidade, até que um dos investigadores prestou atenção à data de demissão, exatamente 10 anos atrás. No arquivo pessoal no hospital constava breve explicação. Demitida a pedido próprio, mas investigadores experientes sabiam. Tais formulações quase sempre escondem conflitos internos. Foi solicitada a pasta arquivada com documentos de pessoal. Entre relatórios, assinaturas e ordens médicas, realmente encontrava-se folha sobre rescisão de contrato. Sem observações, sem sanções disciplinares. Porém, alguns dias depois, funcionários da investigação encontraram outro, memorando interno de serviço com nota apenas para a administração. Nele figurava sobrenome Ramírez e breve descrição de incidente. Métodos inadequados de tratamento de paciente. Para entender o que isso significava, os investigadores contataram ex-colegas de Inês no hospital. Muitos já não trabalhavam lá, mas concordaram em prestar depoimento. Um dos auxiliares mais antigos, que trabalhou com ela há vários anos, lembrou história sobre a qual então preferiram não falar publicamente. Ele contou que Inês certa vez trancou porta da enfermaria e não deixava ninguém se aproximar do paciente, afirmando que realizava procedimento espiritual. O paciente, homem de meia idade, estava na ala com um transtorno mental agudo. Inês, segundo colegas, naquele dia comportava-se agitadamente. Ela assegurava que o homem estava possuído e que remédios não ajudariam até que houvesse purificação. Quando o pessoal médico tentou entrar dentro, ela bloqueou a porta por dentro e não abriu por quase 1 hora. Dentro, segundo recordações de testemunhas, ela lia orações e borrifava água nele, tirada da torneira. Após o incidente, o paciente foi transferido para outra ala e a administração do hospital decidiu não levar a história para fora. Então, limitaram-se à advertência interna e proposta de sair, a pedido próprio, para evitar publicidade. Na documentação médica, este caso permaneceu como violação ética, sem detalhes. Para a investigação, isso foi revelação. O comportamento de Inês no passado refletia completamente o que ela fez depois com Sofia. Isolamento, justificativa religiosa, certeza de que ela salva. A diferença estava apenas na escala. O que 10 anos atrás limitou-se a episódio no trabalho,
agora se tornou crime de muitos anos. O relatório arquivado do hospital foi anexado aos materiais do caso como prova adicional. Juridicamente, ele não poderia substituir provas diretas, mas psicologicamente era fundamental. Mostrava padrão estável de comportamento. Inês não simplesmente descontrolou-se de repente. Suas ações tinham raízes que iam profundamente ao passado. O investigador que supervisionava o caso observou em seu relatório. O caráter das ações coincide. O objeto de influência é escolhido pelo princípio de proximidade pessoal e é percebido como portador de pecado. Objetivo, isolamento e submissão sob pretexto religioso. Motivo, certeza fanática de estar certa. Este documento se tornou aquele fragmento faltante que permitiu ligar história em cadeia integral. Agora era óbvio que caso com Sofia, não resultado de impulso, não doença e não casualidade. Era a culminação de longo processo interno, onde fé gradualmente se transformava em instrumento de controle. A partir deste momento, o caso adquiriu nova gravidade. A investigação saiu dos limites de um drama familiar. Agora considerava a figura de Inês como violadora sistemática, capaz de repetição. Isso significava que o tribunal olharia para ela não como fanática, mas como pessoa perigosa, cujas convicções levam diretamente ao crime. Os investigadores entendiam. À frente, julgamento. E o que antes parecia tragédia pessoal, agora se tornou exemplo de como fé inofensiva pode se transformar em obsessão perigosa, se não for parada a tempo. Antes de transferir o caso ao tribunal, o investigador designa interrogatório final. Formalmente, ele é necessário para esclarecer detalhes, mas na verdade é a última tentativa de conseguir de Inês reconhecimento direto. A sala é pequena, mesa metálica, 2 câmeras, vidro de observação. Inês entra calmamente, como se viesse não para interrogatório, mas para encontro. Nas mãos do investigador estão cuidadosamente dispostos todos os materiais. Extratos de contas bancárias, relatórios de peritos, testemunhos de Mateus, cópia de documento interno do hospital. Tudo que durante meses de investigação se encaixou em sistema claro. O investigador começa calmamente. Ele coloca primeiro o envelope, movimentações bancárias. Na tela do projetor aparecem dados. Todos os 4 anos, enquanto Sofia constava como desaparecida, pagamentos mensais de sua conta continuaram chegando no cartão de Inês. No total, quantia equivalente a vários salários anuais. Inês escuta sem desviar o olhar. Quando o investigador faz pausa, ela diz baixinho: dinheiro é pecado. Eu a salvava dele. Eles destroem a alma. O investigador não responde. Apenas tira a próxima pasta. Relatório do hospital. Testemunhos de colegas que contaram como 10 anos atrás, Inês trancou o paciente na enfermaria, assegurando que expulsava dele o mal. Ele lê trecho da investigação interna. Pessoal não foi admitido no cômodo. Paciente estava em estado de estresse. Ações de Ramírez foram reconhecidas como antiéticas. Inês sorri. Eles não entendiam nada. Cegos tratam cegos. E eu via o que eles temiam. O timbre de sua voz é firme, sem irritação. Tudo o que ela diz soa não como defesa, mas como explicação. Como se em seu quadro de mundo não houvesse contradição entre lei e sua fé. Ela está certa de que agiu corretamente. O investigador continua. Ele tira a fotografia, a única que decidiram mostrar. Nela, Sofia no momento do resgate, debilitada, enfraquecida, com um olhar ausente. A foto foi feita por criminalistas no dia da chamada da polícia. Ele coloca a imagem na mesa e não diz uma palavra. É momento com o qual ele contava. Geralmente até os suspeitos mais teimosos não suportam vista das consequências de suas ações. Mas Inês não muda de expressão. Ela olha longamente para a imagem, depois calmamente a empurra de volta para o investigador. Isso não é sofrimento, ela diz. Isso é caminho. Para se purificar, é preciso passar pela dor. O corpo é efêmero. Eu salvava sua alma. O investigador faz anotação no protocolo. Essas palavras depois entrarão nos materiais do caso quase literalmente.
Elas se tornarão símbolo de que explicar o que acontece do ponto de vista de lógica comum é impossível. O interrogatório continua por mais 1 hora. O investigador tenta outras abordagens. Faz perguntas esclarecedoras, traz números, lembra datas. Inês responde calmamente e sem contradições, mas cada explicação sua esbarra em uma coisa. Tudo o que ela fazia era não por si mesma. Quando perguntam por que não recorreu à igreja, ela responde: a igreja, para quem busca. Eu já sabia. Cada nova prova para ela não é argumento, mas provação da fé. Ela não se defende, não se justifica e não tenta suavizar punição. Ela não tem o objetivo convencer a investigação de sua inocência. Ela está convencida de que verdade já está do seu lado. Ao fim do interrogatório, o investigador fecha a pasta. Formalmente, ele obteve tudo o que é necessário. Não há reconhecimento, mas há palavras mais fortes que reconhecimento. Não é arrependimento, não é explicação, é confissão de pessoa completamente separada da realidade. Essas poucas horas de interrogatório se tornarão o último contato de Inês com polícia antes do julgamento. Depois disso, ela será transferida para isolamento, onde passará vários meses esperando sentença. No relatório do interrogatório farão anotação. Compreende fatos, não compreende sua ilegalidade. A investigação considerou que convencê-la é impossível, mas do ponto de vista da lei, isso já não é necessário. Tudo o que restava, reunir documentos finais e transferir caso ao tribunal. É exatamente lá que a história de Inês Ramírez terá que receber avaliação definitiva. Quando parecia que a investigação chegou ao final e tudo já foi dito, criminalistas decidiram realizar mais uma inspeção aprofundada de provas materiais. Foi passo quase ritual, verificação final, mais por teimosia profissional que por expectativa de descoberta. Mas é exatamente em tais momentos que acontecem as descobertas mais importantes. Entre muitos objetos retirados da casa de Inês, na mesa novamente apareceu sua velha e gasta Bíblia. Ela estava ao lado de pastas empoeiradas já há vários meses, porque à primeira vista parecia apenas objeto pessoal. Quando criminalistas ligaram iluminação ultravioleta para a verificação de presença de marcas, nas margens do livro apareceram linhas quase imperceptíveis, como se alguém escrevesse a lápis e depois tentasse apagar. Sob luz comum eram quase invisíveis, mas sob lâmpada de laboratório surgiram claramente. As linhas iam ao longo do texto, com letra miúda cuidadosa. Algumas palavras estavam sublinhadas e ao lado havia números. Peritos fizeram fotografias, aumentaram o contraste e ficou entendido. Não são anotações casuais, mas registros datados. A princípio, ninguém conseguia entender o que significavam esses números. Pareciam sequência de dias. Mas quanto mais avançavam pelas páginas, mais claro ficava. Inês mantinha algo como diário. Para confirmação, realizaram perícia grafológica. O resultado foi inequívoco. Esta é caligrafia de Inês Ramírez. Os investigadores começaram a ler, e o que eles viram transformou o caso de criminal em verdadeiramente assustador. Nas páginas havia registros feitos ao longo de vários anos. Cada data era acompanhada de frase curta. Às vezes eram apenas 3, 4 palavras. Dia 45, recusa de comida, soberba. Mais adiante, dia 132, confissão incompleta, mentira nos olhos. Ainda algumas páginas depois, dia 1150, reconheceu o primeiro pecado, luz próxima. Quanto mais adiante, mais pesado ficava a ler. Todos esses anos, Inês fixava o que acontecia em forma de relatório espiritual. Ela não apenas mantinha Sofia trancada, ela observava, analisava, registrava, como se conduzisse experimento. Em seus registros não havia dúvidas, não havia compaixão, não havia tentativa de se justificar. Apenas ritmo e estrutura seca, dia, ação, reação, resultado. Os investigadores entenderam. Diante deles, diário frio. Não anotações emocionais, não orações internas,
mas documento sequencial, sistemático. Ela todo o tempo mantinha conta, como se executasse programa de purificação, e cada linha provava que isso não foi loucura momentânea. Tudo o que acontecia foi planejado, registrado em forma de terapia espiritual. Na última página estava registro. Dia 1482. Provação concluída. Agradeço ao Senhor pela força de não recuar. Sob esta frase, assinatura cuidadosa e data. Este registro coincidia com semana em que vizinhos pela primeira vez ouviram sons estranhos do porão e chamaram polícia. Para a investigação, isso foi avanço. Pela primeira vez em toda a investigação apareceu prova que é impossível interpretar duplamente. Não é opinião de testemunha, não é diagnóstico, não é suposição. É reconhecimento escrito pela mão da própria Inês. A Bíblia foi cuidadosamente embalada, incluída no registro de provas materiais e enviada para a perícia. Provas deste tipo raramente aparecem. Elas unem em si documento, reconhecimento pessoal e retrato psicológico. Com base em análise do texto, peritos chegaram à conclusão: registros foram feitos em tempos diferentes, mas com mesma estrutura e ritmo. Isso confirma que Inês conscientemente mantinha crônica de seu tratamento durante todo o período de isolamento. Agora a acusação tinha instrumento que era impossível distorcer. Nem fé, nem interpretações, nem argumentos de defesa podiam mudar fato. Pessoa consciente do que faz, cada dia registrava curso de suas ações. Isso significava não confusão mental, não casualidade, mas cálculo. Esta descoberta se tornou o último ponto na investigação. Após o aparecimento do diário, tudo ficou óbvio. Inês não apenas cometia ações, ela construía sistema. E isso significa que tribunal teria que examinar não apenas crime, mas ideologia que estava por trás dele. Quando Inês novamente foi levada à sala de interrogatório, a atmosfera já era outra. Agora a investigação não tinha suposições, não tinha versões, apenas fatos fixados por sua própria mão. Na mesa diante dela estava aquele mesmo livro. Capa gasta, páginas desbotadas, mas agora não é mais símbolo de fé, mas prova. O investigador cuidadosamente o abriu na página com anotações a lápis, feitas com letra pálida, mas reconhecível. Alguns segundos de silêncio, apenas farfalhar de papéis e zumbido abafado da lâmpada. Estes são seus registros? Pronuncia o investigador sem elevar voz. Ela olha para páginas longamente, quase calmamente, como se visse diante de si não prova, mas algo pessoal, sagrado. Em seu olhar não há medo, não há tentativa de se justificar. Há apenas certeza, estranho sentimento de estar certa. Depois lentamente acena. Sim, ela responde baixinho. Fui eu que escrevi. O investigador faz a anotação, mas silencia. Ele não interrompe. Inês continua sozinha, como se temesse que suas palavras pudessem ser interpretadas incorretamente. Isso não é diário de crime, ela diz. Isso é caminho. Eu o mantinha para lembrar pelo que passamos. Isso não é prova. Isso é crônica de sua cura. Em sua voz não há falsidade. Nenhuma entonação que pudesse indicar mentira ou desespero. Ela fala como se estivesse certa de que todos ao redor simplesmente não entendem, que ela não fez nada de mal. Cada registro no livro, segundo ela, é passo no caminho para a purificação, cada data, prova de fé, não de culpa. O investigador vira a página. Sob lâmpada aparecem linhas. Dia 986. Silencia. Provação continua. Ele lê em voz alta, devagar, como se verificasse reação. Inês escuta e acena. Sim, fui eu que escrevi. Tínhamos que passar pelo silêncio. Apenas no silêncio pode-se ouvir Deus. Ele mostra outra página. Dia 1450. Provação concluída. Isto também é seu? Esclarece investigador. Meu, calmamente responde ela. E lá está tudo verdade.
Juridicamente, isso é suficiente. Com este reconhecimento, ela confirma não apenas a autoria dos registros, mas realização factual de todas as ações descritas neles. E mesmo que em sua cabeça essas linhas signifiquem algo diferente, para a investigação é reconhecimento frio e direto. Cada data, cada traço. Prova de ações sistemáticas, estendidas no tempo, cometidas com plena consciência. O investigador fecha livro, mas o deixa na mesa. Ele não faz mais perguntas. Tudo já foi dito, e palavras de Inês soam mais alto que quaisquer reconhecimentos. Sua tentativa de explicar tudo pela fé resultou em que ela mesma fixou a acusação contra si. Quando Inês é retirada da sala, ela se vira para a investigadora e pronuncia: "Vocês não entendem. Vocês julgam a carne. E eu julgava a alma." Ele não responde nada. No protocolo do interrogatório aparecerá registro curto. A acusada confirmou a autenticidade da prova. Não se arrependeu. Não contesta conteúdo dos registros. Isso foi suficiente. A Bíblia é embalada em envelope separado. Seu reconhecimento torna documento prova final. Indiscutível. Juridicamente limpa. Emocionalmente devastadora. Agora ninguém mais poderia dizer que é invenção ou suposições de alguém. Tudo o que acontecia está fixado pela própria Inês, e ela não nega isso. Para a investigação, este é fim, ponto lógico ao qual tudo levava. Motivo conhecido, provas confirmadas, depoimentos fixados. Agora, caso está pronto para julgamento. Tudo que começou com chamada anônima e velha casa na periferia transformou-se em acusação completa, documentalmente confirmada, e à frente, etapa final. Processo público, onde Inês Ramírez pela primeira vez comparecerá não como parente fanática, mas como pessoa cujos atos serão avaliados pela lei, não pela fé. Quando a investigação concluiu a análise do diário e interrogatórios, chegou o momento de restaurar cronologia de eventos. Investigadores literalmente por minutos reproduziram o primeiro dia, aquele mesmo do qual começou o isolamento de 4 anos de Sofia. Para isso usaram depoimentos da própria vítima, fragmentos de registros de Inês e dados de perícias. Cenário resultante não deixava lugar para casualidade. Tudo o que aconteceu foi planejado antecipadamente. Segundo Sofia, ela então estava em estado vulnerável. Após briga com pais, ela saiu de casa sem saber para onde ir. Inês ofereceu que ficasse em sua casa, por tempo, até que tudo se resolvesse. Para a família, isso parecia natural. Tia sempre pareceu mulher confiável e calma, pessoa com passado médico em quem se podia confiar. Ninguém poderia supor que exatamente essa confiança se tornaria armadilha. Primeiro dia na casa de Inês, segundo recordações de Sofia, parecia comum. Conforto, chá na cozinha, conversa sobre vida. Anfitriã como se sinceramente quisesse ajudar. Ela falava muito sobre que Sofia precisava limpar cabeça, descansar do mundo, parar de correr atrás de prazeres falsos. Essas frases então não pareciam alarmantes, apenas sermões de pessoa mais velha. Mas agora, após leitura do diário, cada uma delas soa como parte de roteiro. À noite, Inês propôs a Sofia relaxar, tomar banho para lavar a ansiedade e começar de novo. Palavras simples, comuns, mas é exatamente nelas que estava contida a primeira etapa de seu plano. Enquanto Sofia tomava banho, a porta estava entreaberta. Tudo parecia normal. Então Inês calmamente saiu para o corredor e fechou a fechadura por fora. Não bateu porta. Não disse uma palavra. Apenas após minuto, quando Sofia notou que porta não abria, ela ouviu voz atrás da porta. Segundo recordações de Sofia, Inês pronunciou calmamente, quase carinhosamente. Tratamento começou. Essas 2 palavras deram início a 4 anos de isolamento. Naquele momento, Sofia pensou que era alguma piada estranha. Ela ria, chamava, pedia para abrir, mas não havia resposta. Inês não falou mais com ela naquela noite. Apenas pela manhã trouxe água e disse que ela precisava pensar sobre seus atos. Eventos posteriores, estabelecidos pela investigação, confirmam.
crime foi premeditado. Na fechadura encontraram marcas de instalação recente. Parafusos e dobradiças foram substituídos alguns dias antes do acontecimento. Nos documentos de loja próxima encontrou-se recibo. Inês realmente comprou ferragens e ferramentas que coincidiam com as encontradas na casa. Isso prova que no momento da chegada de Sofia, plano já existia. Investigadores detalhadamente restauraram o esquema. Isolamento começou de situação doméstica que parecia segura. Não havia ameaças, não houve aplicação de força. Apenas confiança que se transformou em instrumento de controle. Este momento, fundamental para toda a reconstrução. Crime nasceu não de explosão de raiva, mas de cálculo frio. A investigação chegou à conclusão. Tudo começou com traição de confiança. Inês usou o estado mais vulnerável de Sofia, confusão e necessidade de apoio, e transformou isso em meio de submissão. É exatamente este episódio que se tornará elemento central da acusação. Na sessão do Tribunal Reconstrução do primeiro dia soará quase quadro por quadro. Ao tribunal mostrarão o esquema da casa, marcarão posição de fechaduras, marcações temporais do diário e palavras de Sofia gravadas no interrogatório. Tudo isso será a base da afirmação sobre premeditação, porque nenhum ato casual pode ser tão cuidadosamente preparado. Assim, a investigação definitivamente fixou. Crime começou não no momento em que Inês trancou porta, mas muito antes, quando ela pela primeira vez propôs a Sofia ficar em sua casa para se purificar. Foi exatamente então que o plano passou de intenção para ação. E esta reconstrução se tornará fundamental no caso, determinando não apenas culpa, mas medida de punição. A sessão judicial sobre o caso de Inês Ramírez começou no início do outono. Na sala, quantidade mínima de público, alguns jornalistas, representantes da promotoria e defesa. Atmosfera contida, mas tensa. Neste momento, a história já se espalhou pela mídia local e causou ressonância pública. Ninguém esperava que em tranquilo subúrbio de Buenos Aires pudesse acontecer história parecida mais com pesadelo que com crime real. Desde o início, o juiz observou, caso sem precedentes. Ele combinava duas dimensões, jurídica e moral. Por um lado, artigos concretos, privação ilegal de liberdade, fraude, causação de dano grave à saúde. Por outro, o que é impossível medir por formulações, fé, fanatismo, poder sobre outra pessoa. Promotoria constrói acusação clara e por pontos. Entram em ação todas as provas coletadas, depoimentos de Sofia, diário, registros da Bíblia, relatórios financeiros, conclusões de peritos. Criminalistas confirmam sistemática das ações, desde instalação de fechadura na porta até distribuição de transferências de dinheiro. Testemunhas, ex-colegas de Inês, vizinha e Mateus, acrescentam escala humana. Cada um deles viu pedaço de sua vida, mas apenas agora esses fragmentos se encaixaram em quadro completo. Defesa constrói sua linha diferentemente. Eles não discutem fatos, mas insistem na motivação. Segundo o advogado, Inês não compreendia a criminalidade de suas ações, considerando que agia para bem. Juristas apelam para laudos médicos, para transtorno religioso beirando delírio. Eles afirmam que não é mal, mas engano. Não ganância, mas fé distorcida. Promotor responde calmamente, mas duramente. Ele indica que durante todos os anos, Inês não manifestou o menor arrependimento. Que dinheiro que ela recebia continuou chegando em sua conta. Que no diário não há nenhum registro sobre dúvida, apenas sobre controle e purificação. Ele enfatiza a sequência de ações, cálculo e sangue frio. Suas palavras soam especialmente pesadas quando na tela aparece página do diário com inscrição dia 1450. Provação concluída. Na sala fica silencioso. Inês está sentada calmamente, sem emoções visíveis. Quando o juiz concede a ela a última palavra, ela se levanta sem hesitações. Fala firmemente, confiante, olhando direto à frente. Eu não reconheço o tribunal terreno. Respondo apenas perante Deus. Tudo o que fiz,
Foi em nome da luz. Vocês não entenderão isso. Essas palavras se tornam sua última declaração. Elas não contêm arrependimento, apenas convicção em estar certa. Para jurados, isso soou como recusa de lógica humana. Após última sessão tribunal, se retira para a deliberação. Na sala, silêncio, apenas farfalhar de papéis. Passam quase 2 horas. Quando os juízes retornam, ninguém duvida do resultado. Sentença é proclamada sem emoções, em tom oficial. Inês Ramírez reconhecida culpada em todos os pontos da acusação. Tribunal designa punição: 15 anos de privação de liberdade em instituição correcional de regime geral. Adicionalmente, é determinado cobrar fundos obtidos ilegalmente e compensar dano à vítima. No momento da proclamação, Inês não reage. Não chora, não olha ao redor. Apenas sorri baixinho, como se este desfecho lhe fosse conhecido antecipadamente. Sofia está ausente da sala. Por decisão do tribunal, ela prestou depoimento a portas fechadas e não está presente na proclamação. Nesta etapa, a parte jurídica da história termina. Justiça formalmente foi restaurada, mas sensação de conclusão completa não vem. No caso de Inês Ramírez, muito sai dos limites da lei. Lá onde fanatismo se entrelaça com fé e poder sobre pessoa se torna dogma pessoal. Logo após sentença, caso é fechado e transferido para arquivo, mas suas cópias, fotografias e materiais da investigação ainda por muito tempo serão usados em seminários jurídicos e cursos de psicologia criminal. Porque este é aquele caso raro quando o crime não é apenas cometido. Ele cresce de convicção de que mal pode ser justificado por boas intenções. E é exatamente isso que o torna verdadeiramente assustador. Após proclamação da sentença, Inês Ramírez passou mais algumas semanas no isolamento antes de ser transferida para a colônia correcional feminina perto de Córdoba. Seu caminho do tribunal até portões da instituição levou menos de dia, mas, factualmente, foi fim de vida inteira. Nela não havia rastros de histeria, nem tentativas de resistência. Ela ia calmamente, com o mesmo rosto com que ouviu sentença, como se não para a prisão, mas para lá onde, como ela mesma dizia, começa a purificação. Na colônia foi-lhe designada cela separada devido status, enfermeira condenada por crime de caráter especial. Segundo vigias, Inês passa a maior parte do tempo em oração, não participa de trabalhos gerais, raramente conversa. Cartas que tentaram entregar-lhe jornalistas retornam sem abrir. Sofia, neste tempo, concluía longa reabilitação. Fisicamente, ela se recuperava rapidamente, mas trabalho psicológico revelou-se infinitamente mais complexo. Vários meses sob observação de médicos, depois gradual retorno à vida comum. Segundo dados da investigação, ela precisou de mais de ano para, pela primeira vez, sair à rua sozinha. Ela evita a atenção, não dá entrevistas e não comenta caso. Tudo que se sabe. Após alta, ela mudou o sobrenome, foi para outra cidade e tenta não lembrar de si. A casa onde tudo aconteceu foi colocada à venda logo após julgamento. No anúncio, o endereço não era indicado para evitar aglomeração de curiosos. Segundo dados não oficiais, o comprador adquiriu-a por preço reduzido e completamente reconstruiu. Derrubaram divisórias internas, substituíram janelas, repintaram fachada. Da aparência anterior não restou nada. Moradores locais dizem que agora lá vive família com 2 filhos adultos e ninguém sequer suspeita que história está escondida atrás dessas paredes. Mas vizinhos antigos até hoje passam longe daquele terreno. Dizem que muito silencioso ali à noite. Psicólogos que participaram do processo depois observavam. Caso de Inês se tornou exemplo clássico de fanatismo religioso levado à forma patológica. Várias universidades incluíram materiais do caso em cursos educacionais sobre psiquiatria criminal e ética. Na imprensa, isso foi chamado de Síndrome Ramírez, quando pessoa possuindo formação médica se coloca acima de moral profissional e humana, justificando qualquer ação pela fé. Juridicamente, história terminou. Todos os documentos, protocolos, relatórios, em arquivo. Decisão judicial entrou em vigor e para Estado é caso fechado. Mas para Sofia nunca terminará.
Consequências de tais eventos não são apagadas pelo tempo, apenas mudam forma. Alguém perde vida, alguém fé nela. Passaram-se vários anos, mas até hoje em mídia argentina de tempos em tempos aparece nome de Inês Ramírez. Uns lembram dela como mulher louca, outros como advertência de que mal raramente parece monstro. Pode ser silencioso, cuidadoso, sorridente, e é exatamente por isso mais perigoso. Esta história se tornou precedente. Depois dela no país, mudaram regras de verificação de pessoal que trabalha com pessoas vulneráveis. Em nível legislativo, fixaram exigências adicionais para a avaliação psiquiátrica de especialistas. Mas para quem estudou este caso, seu principal valor não está nas leis, mas na lembrança de que mal não vem de fora. Ele nasce da certeza de pessoa de que ele melhor que outros sabe o que é bem.